O Evangelho não é mais uma religião, mas sim um chamado ao arrependimento. Muitos pensam, né, que o Evangelho ele é mais um, né? A religião cristã, como chama? A religião cristã, a religião budista, a religião. Não. O Evangelho são as boas novas de Jesus. Por que não é simplesmente mais uma religião? Porque a religião hoje, isso a gente tem que entender, a religião, ela nada mais é do que um time de futebol. Cada um tem a sua, né? É aquele famoso cardápio gospel, né? É o cardápio gospel. Bom, eu gosto me sinto bem, acho interessante o ensino da reencarnação. Por exemplo, logo eu quero ser um cristão, né? Porque minha mãe era católica, tal, pai. Então eu quero ser cristão. Só que eu acredito na reencarnação. Eu não acredito no catolicismo romano, né? Então eu vou atrás do quê? Daquilo que é interessante para mim, que eu acho legal. Eu acredito em reencarnação, então para mim não importa o que a Bíblia diz, não importa o que as escrituras falam. O importante é que eu vou atrás daquilo que eu quero, que eu gosto. É um time de futebol, né? Eu gosto do Corinthians, eu gosto do Palmeiras, eu gosto do Santos. Religião é isso. Religião ela foi feita para agradar o freguês, certo? Quem acredita na reencarnação, ele vai ser um kardecista, ele vai ser um espírita, né? Ele vai mexer com esta área espiritual, né? Com estas doutrinas. Por quê? Porque ele acredita nisso. Quem acredita que não existe Deus, não existe, é uma ficção, é um ateu. Ele não vai em nenhum lugar e para ele Deus não existe, pelas convicções da cabeça e da mente dele, certo? Quem acredita em que ele pode rezar para um santo, né? Um personagem, um apóstolo Paulo, Pedro, Maria, que foi mãe de Jesus, homem, então quem acredita que pode rezar para essas pessoas? Eles estão ouvindo e te ajudam, te intercedem por você e são seus advogados, etc. Vai ser um católico apostólico romano, certo? Então a religião tem para qualquer gosto, para qualquer um, né? Não é assim. Eu leio a Bíblia e aí, diante do que a Bíblia me traz como verdade, eu vou me enquadrar nisso. Não, ninguém lê a Bíblia na verdade, inclusive muitos evangélicos não lêem Bíblia também. Esse é um fato. É por isso que estão sendo enganados em tantos comércios que colocam lá igreja evangélica e que propagam um falso evangelho, onde só querem arrancar o seu dinheiro, só querem acabar com o que você tem, que você venda sua casa, seu carro e deposite no altar e faça votos e jogue Deus na parede. Ou seja, infelizmente isso sempre existiu e sempre vai existir. Então, o Evangelho de Jesus Cristo não é simplesmente mais uma religião para agradar, porque o Evangelho não está aí para agradar ninguém. O Evangelho não está aí para agradar, diferentemente das religiões, né? O Evangelho ele não agrada, ele confronta os nossos erros. Quando você lê o Novo Testamento, é claro, a Bíblia no geral é o Antigo e o Novo, mas quando você lê o Novo Testamento, você começa a ser confrontado, você aprende que você não pode mentir, que você não pode adulterar, que você não pode roubar o seu vizinho, que você não pode amaldiçoar aquele que você não gosta, ou aquele que na sua empresa, no seu trabalho, te prejudica. Você começa a entender que muitas coisas que você achava que era correto, não é mais correto. Então, se você ler a Bíblia, tem que haver uma correspondência, uma mudança da sua vida. Então, o Evangelho ele confronta, o Evangelho ele te dá normas a serem seguidas
normas que 99% você nunca fez e você nunca quis fazer e não vai querer fazer. A grande verdade é essa, né? Temos que ter uma metanoia em nossa mente, uma mudança. Jesus falando para Nicodemos, ele fala, é necessário nascer de novo, é necessário dar um restart, esquece o que passou, esquece o que você aprendeu como certo, sendo certo e correto, e dê um restart, daqui para frente, leia as escrituras, reaprenda, reaplique agora o correto, não mais as coisas erradas, deixe para trás as coisas erradas. Então, o Evangelho te chama a um restart, a um arrependimento, uma mudança de caráter. Diferente de tantas e tantas religiões que existem, que vem do jeito que você está e você continua uma vida totalmente desordenada, tranquila. Um exemplo é um religioso hoje, né? Que se diz cristão, onde o camarada participa de um carnaval, né? Uma festa... a grosso termo, festa da carne, carnaval, onde o camarada ele vai até lá, né? Ele participa, ele bebe, ele vê a mulherada, ele cobiça a mulherada, às vezes até sai de lá com outras pessoas, pessoas casadas saem com outras pessoas lá para se relacionar, para motéis, etc. Só que aí vem a Sexta-feira Santa, o cara não come carne, né? Porque ele precisa comer uma carne de peixe, porque não pode pecar. Ou seja, no carnaval ele pintou e bordou, diz que é cristão, usa um crucifixo no peito, se taxa como sendo cristão, vai de domingo na igreja para a palavra entrar aqui e sair aqui, né? Achando que por ele estar indo na igreja e ouvindo uma coisa que ele não põe em prática e não muda o caráter, não muda a sua vida, vai resolver alguma coisa, achando que ele está salvo, vai morrer e ir para o céu. Infelizmente se engana, né? Então a palavra de Deus nos diz aqui qual que é o propósito do Evangelho. Olha só o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias, né, de Jesus, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus aqui, ele falando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. O apóstolo Pedro falando, então lhes respondeu, Pedro falando, aquela multidão que estava ouvindo ele: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão ou para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Ou seja, o Evangelho não é mais uma religião para agradar o seu gosto, aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é o correto. O Evangelho tem uma vida, ele tem história, ele tem uma essência, e nós temos que subjugar as nossas vidas nesta essência. Nós temos que obedecer o que o Evangelho está dizendo, e não começar a ler, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom, isso eu acho interessante, aquilo eu não acho. O Evangelho, a Bíblia não é um livro onde você pega aquilo que é interessante para você, assim como todas as outras religiões. Eu gosto do budismo, então eu vou ser budista. Eu gosto da reencarnação, então eu vou ser kardecista. Eu gosto de ter uma imagem do meu santo, eu vou ser católico, apostólico, romano. Não, o Evangelho não veio para agradar ninguém, ele veio para nos trazer mudança de vida. Não é uma nova religião, é uma mudança de vida. Mas aí você pode ouvir, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais ainda, quando Jesus veio e começou a pregar,
na época dele já existiam várias religiões na época. Várias, você entendeu? Várias, não é uma coisa nova. Jesus não veio fundar uma nova religião, ele veio mostrar que as religiões que já existiam estavam erradas, pregavam uma falsa verdade na visão deles. Então Jesus veio corrigi-los, e o evangelho é para nos corrigir daquilo que nós fazemos de errado. Não é para me agradar, eu não estou na igreja para me agradar. Aqui é gostoso, aqui é legal, falam o que eu quero ouvir, não importa se está na Bíblia ou não, se isso é verdade ou não, o que importa é que eu estou aqui feliz ouvindo o que eu quero ouvir. Não, o evangelho é confronto, é para mudança de vida e de caráter. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, do 44 a 48. Jesus, antes de ascender aos céus, ele dá esta instrução aos apóstolos. Olha o que diz aqui: depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, Jesus falando aqui, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, no Antigo Testamento já falava sobre a vinda de Jesus. E olha o que diz aqui: então lhes abriu entendimento para compreender as Escrituras, abriu o entendimento dos seus discípulos apóstolos. 46, e disse-lhes: assim está escrito, o que o Cristo padecesse, ou seja, Jesus padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, ou ressuscitasse. A ressurreição é uma verdade bíblica. 47, e que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento para a remissão ou perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então o evangelho, ele tem que ser pregado para que haja um arrependimento da minha e da sua vida, entendermos que até ontem nós fazíamos várias coisas erradas porque nós não tínhamos o conhecimento. Só que agora o evangelho chegou até nós. O evangelho não é mais uma religião para alimentar o meu coração, o meu gosto, o que eu penso, o que eu acho, ou aquilo que me agrada. O evangelho é arrependimento. Ele nos chama a nos arrepender e entender que somos pecadores, sim. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, nós constantemente também pecamos, porque somos descendência de Adão e Eva. Porém, no momento em que conhecemos o evangelho, e não a religião evangélica, mas o evangelho, temos que mudar nossa vida, nosso conceito, nossos pensamentos. Temos que sofrer uma metanoia completa, não mais fazer o que era errado, mas buscar nas Escrituras aquilo que Deus espera de mim e de você. Então, que nós possamos entender, o evangelho não é mais uma religião para agradar ninguém. O evangelho é o chamado para uma mudança de caráter, é o chamado para o arrependimento, para que o Senhor possa nos perdoar, como diz aqui em Lucas 24, 44 a 48, e no dia em que eu e você fecharmos os olhos e passarmos desta terra para a próxima, possamos herdar o céu, possamos estar eternamente com Jesus no céu, na casa que Ele preparou para mim, para você e para todos aqueles que obedecerem, se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, tá bom? Fique com esta palavra, medite, eu tenho certeza que Deus ainda vai falar com você. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.